Fala, concurseiro e concurseira. Eu sou Renan Rodrigues, coordenador e professor do curso Maestria, tá certo? Então hoje eu vou dar um assunto de matemática, vou ensinar para vocês o assunto da matemática que cai em qualquer concurso que vocês forem prestar, tá? Que é regra de três simples e regra de três composta. Essa aqui vai ser uma aula diferente. Eu vou ensinar a matemática, a parte teórica para vocês, algumas técnicas, alguns macetes, e também vamos resolver questões de provas anteriores, tanto de questões de regra de três simples quanto de regra de três composta, ou seja, eu vou ensinar para vocês na prática de como vocês devem resolver as questões. Beleza? Então pega caderno, pega caneta, borracha que a gente vai ter trabalho hoje. Bora lá. Bom, então eu tô aqui, ó. Vou passar para vocês primeiro grandezas proporcionais, tá? E depois eu entro na regra de três simples e composta. Bora lá. Bom, regra de três, regra de três. Pessoal, olha só. Primeira coisa que eu tenho que passar para vocês é o que que é uma grandeza, tá? Eu boto aqui, ó, grandezas. Grandezas é tudo que eu consigo quantificar. Então, se eu consigo trabalhar com quantidade de um ser, de um objeto, eu chamo de grandeza. Por exemplo, pessoas, carro, caneta, borracha, horas, dias, meses, né? É tudo que eu consigo quantificar. Se eu não consigo quantificar, não é uma grandeza. Mas se eu consigo trabalhar em quantidade, é uma grandeza, tá? E essas grandezas, elas têm duas relações entre elas. Quais são as relações? As grandezas elas podem ser diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, tá? Então, para ficar claro aqui para vocês, grandeza eu consigo, vou botar aqui, ó, quantificar. Então, se eu consigo trabalhar com quantidade das grandezas, então eu posso dizer que é grandeza, tá? Show de bola. Então, essas grandezas ela tem duas relações: grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos lá. Primeiro, eu vou passar para você o que são grandezas diretamente proporcionais. Guarda esse nome, diretamente. Bom, diretamente proporcionais é na medida que a quantidade de uma grandeza aumenta, a da outra também aumenta. Ou se uma diminui, a outra também diminui. Ou seja, o que acontece com uma acontece exatamente com a outra, tá? Por exemplo, digamos que um pedreiro constrói duas casas em um determinado tempo. Para construir quatro casas nesse mesmo tempo, eu vou precisar de mais pedreiros ou de menos pedreiros? Bom, eu vou precisar de mais pedreiros. Um pedreiro, duas casas. Para construir quatro, ou seja, aumentei casas. Eu disse que eu vou precisar de mais pedreiros, ou seja, aumentei um e aumentei a outra. Então, grandezas, pedreiros e casas são grandezas diretamente proporcionais. Tá? Então, isso são grandezas diretamente proporcionais. Por exemplo, outro exemplo aqui, ó, uma copiadora ela imprime 1.000 cópias em um determinado tempo. Para eu imprimir 4.000 cópias nesse mesmo tempo, eu vou precisar de mais impressoras ou de menos impressoras para cumprir esse trabalho? Vou precisar de mais impressoras. Ou seja, aumentei o número de cópias e vou aumentar o número de impressoras. Ou seja, impressoras e cópias são grandezas diretamente proporcionais, porque uma aumentou, a outra aumentou. Top? Beleza. E aí, quando eu falar de grandezas inversamente proporcionais, o que acontece? São grandezas que o que acontece com uma, acontece o contrário com a outra. Totalmente diferente. Então, se uma diminui, a uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta. Então, acontece o inverso. Por exemplo, eu vou chegar a um determinado local, eu tenho que ir a um determinado local, e eu vou com o meu carro a 110 quilômetros por hora. Eu andando a 110 quilômetros por hora, eu vou chegar em uma hora. Se eu acelerar meu carro para 150 quilômetros por hora, a velocidade, eu vou chegar em mais tempo ou em menos tempo? Eu vou chegar em menos tempo. Ou seja, quanto maior a minha velocidade, menor o tempo de resultados. Não é isso? Então eu posso dizer que velocidade e tempo são grandezas, velocidade e horas são grandezas inversamente proporcionais, porque uma aumentou e a outra diminuiu, tá? Então guarda isso. Diretamente, uma aumenta, ou uma diminui, a outra diminui. O que acontece com uma acontece exatamente com a outra. Grandezas inversamente proporcionais, o que acontece com uma acontece o contrário com a outra, ou seja, se uma aumenta, a outra diminui e assim vice-versa. Beleza? Bora. Bom, aqui eu já botei um exemplo de como resolver. Agora, pessoal, a regra de três, ela não tem a teoria que eu preciso passar para vocês é apenas a parte de estudo de grandeza, tá? O que vocês têm que focar em como resolver questões de regra de três, tá certo? Então aqui, ó, eu botei uma regra de três.
simples. Por que essa regra de 3 é simples? Porque ela possui apenas duas grandezas. Então, se a regra de 3 ela possui, se o problema ele possui duas grandezas apenas, essa regra de 3 é simples. Se possui 3 ou mais, a regra de 3 é composta. Beleza? Vamos lá. Então, questão de regra de 3 são questões que são fáceis de identificar, tá? Vocês vão conseguir identificar de longe. Então, vamos lá aqui, ó. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Quantas horas levará para engarrafar 4.000 refrigerantes? Observe que essa é uma questão de regra de 3. Pergunto, quais são as grandezas dela? Bom, grandeza que eu tenho aqui é refrigerante e eu tenho horas. Observe que aqui vai repetir refrigerante e ele vai pedir horas. Estou vendo que são duas grandezas, só que elas se repetem. É sempre assim. Se eu tiver duas grandezas, no final ele vai dar a quantidade de uma, mais uma, e vai pedir a outra. Tá? Se eu tiver três grandezas, ele vai dar as três em um determinado momento. No final, ele vai dar duas e vai pedir uma. Sempre desse jeito, ele vai pedir sempre uma. Tá? Se eu tiver quatro grandezas, no primeiro momento ele vai dar quantidade das quatro, tá certo? E na pergunta final, ele vai dar a quantidade de três e vai pedir uma. Regra de 3 é sempre assim, tá? Então, guarde o passo a passo de como a gente vai resolver. Bom, já identifiquei quais são as grandezas, certo? Então, vou fazer o quê? Eu vou colocar as grandezas, escrever as grandezas. Vou botar aqui, ó, refri, tá certo? E horas. Então, eu identifiquei minha grandeza. Agora, eu vou pegar as quantidades que o problema me passou. Vamos lá. 3.000 aqui e horas 6. Beleza? Tá. Aí, eu vou para a próxima quantidade. 4.000 aqui. E ele pede horas, eu vou chamar de X. Beleza? Top. O meu próximo passo é fazer o quê? Então, botei as grandezas, coloquei os valores. Meu próximo passo é o quê? Colocar seta em quem tem um X, na grandeza que tem um X, que é horas. Então, eu posso colocar essa seta tanto para cima quanto para baixo. Vocês vão escolher. Então, eu quero botar essa setinha para baixo. Tá? Beleza. Agora, eu vou ter que colocar outra seta. Pessoal, a outra seta, para vocês colocarem a outra seta, vocês vão ter que estudar essas duas grandezas para saber se são diretamente ou inversamente proporcionais. Se elas forem diretamente proporcionais, a seta do refri vai ficar igual a das horas. Se elas forem inversamente proporcionais, a seta do refri vai ficar ao contrário das horas. Vamos lá então, ó. Refri e horas são grandezas diretamente ou inversamente? Pensa comigo. Eu faço 3.000 refrigerantes em 6 horas. Para fazer 4.000, eu vou precisar de mais horas ou de menos horas? De mais horas. Se eu faço 3.000 em 6 horas, para fazer 4.000, eu vou precisar de mais horas. Logo, a refri e horas são grandezas diretamente. Aumentei refri de 3.000 para 4.000 e eu digo a vocês que precisa aumentar as horas. Aumentou um, aumentou outra. Grandezas diretamente proporcionais. Setinha do refri para baixo. Esse é o principal ponto. Agora eu vou botar em forma de matemática. Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar a setinha, a coluna do x. Vou colocar assim, ó. 6 sobre x. Igual, não posso esquecer do igual. Agora eu vou colocar a do refri. Beleza? Tá. Aí agora é só resolver igualdade de frações. Vocês sabem que igualdade de frações eu multiplico cruzado, tá? Aí o que eu faço aqui? Já posso, para facilitar meu cálculo, eu posso cortar esses zeros aqui. Beleza? E eu vou multiplicar cruzado. Vamos lá. 3 vezes x, 3x, igual a 6 vezes 4, 24. X é igual a 24 por 3. X é igual a 8. 8 o quê? Aí eu pergunto, se eu achei o valor de x e x está na coluna das horas, logo x é igual a 8 horas. Ou seja, 4.000 refrigerantes eu faço em 8 horas. Beleza? Bora para mais uma. Vamos lá. Com 8 eletricistas, podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o mesmo trabalho? Observe que é uma questão também de regra de 3 simples. Por que simples, Renan? Porque eu possuo apenas duas grandezas. Quais são as grandezas? Olha, eletricistas e dias. Aí lembra que eu falei, ó, aqui aparece eletricista de novo, e ele pede quantos dias? Regra de 3 não muda, é sempre assim.
Então, bora lá. Primeira coisa que eu ensinei a vocês é o quê? Identifique as grandezas, depois escrever as grandezas uma do lado da outra. Aí eu venho aqui e boto aqui, ó. Eletricista e boto aqui dias. Beleza? Top. Agora eu faço o quê? Pego os dados que o problema me passar. Ele falou que 8 eletricistas fazem um trabalho em 3 dias. Ele quer saber quantos dias 6 eletricistas vão fazer esse trabalho. Então, já montei, certo? Agora, meu próximo passo é colocar setinha na coluna do X. Para onde eu coloco, Renan? Para onde vocês quiserem. Eu vou colocar isso aqui para cima porque eu quero, tá? Vocês poderiam colocar para baixo, tanto faz. Agora eu vou ter que colocar outra seta. A outra seta eu não posso colocar para onde eu quero. Para isso eu preciso estudar essas grandezas, saber se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos comigo aqui, ó. 8 eletricistas fazem um trabalho em 3 dias. 6 eletricistas vão fazer esse mesmo trabalho em mais tempo, em mais dias ou em menos dias. Bom, pensa comigo. Se 8 eletricistas fazem o trabalho e terminam um trabalho em 3 dias, se eu tiver menos pessoas trabalhando, eu vou terminar em mais tempo, né? Ou seja, quanto menos trabalhador, mais tempo termina para fazer o trabalho. Logo, eu posso dizer que eletricistas e dias são grandezas inversamente proporcionais. Se eu diminuo o número de eletricistas, eu aumento o número de dias. Então, se eletricista e dias são grandezas inversamente proporcionais, a seta do eletricista vai ter que ficar ao contrário da seta de dias. E eu coloco ela para baixo. Beleza? Tranquilo. Então, montei a setinha. Botei minhas setinhas. Agora eu vou botar em formato de matemática. Só que tem um detalhe. Para eu colocar em formato de matemática, as setas têm que estar apontadas para o mesmo lado, para o mesmo lugar. Que não é o caso aí que está acontecendo. Só que a seta do X eu nunca mudo. Sempre muda as outras, a do X não. E a primeira que eu coloco é do X. A X vai ficar assim, ó. 3 sobre X igual. Agora eu vou botar a grandeza, a fração da eletricista. Só que eu não posso colocar ela desse jeito. Eu vou ter que inverter para ela ficar igual ao do X. Então ela vai ficar 6 sobre 8. Tá certo? Aí agora a gente pode resolver. Multiplicação, igualdade de frações. Eu multiplico cruzado. Vamos lá. X vezes 6, 6x. 3 vezes 8, 24. X é igual a 24. Dividido por 6. X é igual a 4. 4 que, se o x está em dias, 4 dias. Bom, acabei. Então, a minha resposta é que 6 eletricistas terminam um trabalho em 4 dias. Apenas isso e mais nada. Beleza, pessoal? Bora para a próxima. Mais uma, regra simples, né? Que não foge do que a gente já está aprendendo. Vamos lá. 6 pedreiros constrói uma parede em 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros? Tá certo? A mesma coisa. Primeiro coloco as grandezas, tá? Vamos lá, colocar as grandezas aqui. Pedreiros. E aqui, dias. Tá certo? E agora eu vou colocar os dados que o problema me passar. Ele falou o seguinte: 6 pedreiros faz um trabalho em 8 dias. Quantos dias 3 pedreiros vão fazer? Então, a primeira coisa que eu já montei agora é botar a setinha do X, que vocês já aprenderam. Tá certo? E agora eu vou ter que colocar outra seta, mas para colocar outra seta eu vou ter que estudar as grandezas. Pedreiros e dias são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Vamos ver. 6 pedreiros terminam um trabalho, né, construir uma parede em 8 dias. Se eu reduzir para 3 pedreiros, eu vou terminar essa parede em mais dias ou em menos dias? Em mais dias. Eu expliquei no exercício anterior, quanto menos trabalhador, mais tempo demora para terminar. Então, pedreiros e dias são grandezas inversamente, setinha para cima. Agora eu posso colocar aqui em formato de matemática. A primeira que eu coloco é sempre a do x, igual.
tá? A do pedreiro eu posso colocar desse jeito? Não. Então eu vou ter que inverter. 3, 6. E agora é só multiplicar cruzado, que igualdade de frações, a gente multiplica cruzado. Vamos lá, x vezes 3, 3x igual a 6 vezes 8, 48. X é igual a 48 dividido por 3. Logo, x é igual a 16. 16 o quê? 16 dias. Renan, por que dias? Porque o x está em dias. Beleza? Então, essa aí é mais uma regra de 3 simples. A regra de 3 simples eu acredito que já esteja tranquilo para vocês. Tá? Essa aqui é mais uma simples, mas vou deixar para vocês fazerem. Então, pause esse vídeo, façam ela e tentem resolver. Tá? E agora vamos começar a regra de 3 composta. Pessoal, regra de 3 composta, a parte inicial dela é a mesma coisa que vocês aprenderam da simples. Tá? Mesma coisa, não muda nada. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho que identificar as grandezas. Vamos ler. Uma máquina que funciona 5 horas por dia durante 6 dias produz 2.000 unidades. Quantas horas deverá funcionar por dia para produzir 20.000 unidades em 30 dias? Então, observe que é uma questão de regra de 3. Só que ela não é mais simples, porque ela possui mais de duas grandezas. Quais são as grandezas que ela possui? Horas, dias e unidades. Tá certo? Aqui ele pergunta horas, deverá funcionar por dia para produzir. Ele dá unidades de novo e ele dá dias de novo. Aí na máquina não é? Não, porque ele não dá uma nova quantidade de máquina no segundo momento. Tá? Então ele está falando daquela mesma máquina. A máquina é como se fosse o sujeito do problema. Né? Então eu não posso botar ela como uma grandeza, porque no segundo momento ele não dá 4 máquinas. Não, ele mantém, não fala nada dela. Então ela continua, ela não é grandeza do problema. Ela é uma grandeza, mas ela não faz parte para a gente calcular. Tá? Então vamos lá. Então agora próximo passo é o quê? Colocar as grandezas uma do lado da outra. Eu venho aqui e coloco horas, venho aqui e coloco dias e coloco unidades. Tá certo? Beleza. Agora eu vou colocar os dados que o problema me passou. Ele fala que 5 horas, 6 dias, 2.000 unidades. Ele fala quantas horas deve funcionar por dia para produzir 20.000 unidades em 30 dias. Beleza? Top. A partir daí já montei. Aí meu próximo passo é semelhante também a simples. Eu já vou colocar a setinha do X para onde eu quiser. Tá? Essa setinha aqui do X. Pessoal, agora eu vou ter que colocar a setinha das outras grandezas. Esse é um detalhe que vocês têm que tomar cuidado. Para eu colocar a setinha de grandezas, eu sempre tenho que dar das outras grandezas, eu sempre tenho que trabalhar a grandeza que tem X com uma grandeza. Depois a grandeza que tem X com outra grandeza. Então lembra que eu falei que para eu colocar a setinha das outras, eu vou ter que estudar elas para dizer se são inversamente ou diretamente proporcionais? E eu sempre faço de duas em duas. Então, essa de duas em duas sempre tem que ser a grandeza que tem o x com uma, nesse caso, a grandeza das horas com dias e a grandeza das horas com unidade. A grandeza que tem o x, ela manda na questão, ela manda na resolução, beleza? Eu nunca vou relacionar duas grandezas que não têm x. Vocês não vão relacionar, tá? Senão vocês vão se confundir. Sempre a do x com dias, a do x com uma, a do x com a outra. Vamos lá. Agora eu vou analisar, para botar setinha em dias, para colocar seta nos dias, eu vou analisar horas e dias. Eu vou analisar essas duas. Beleza? Vamos lá. Fazendo um trabalho, tá? 5 horas por dia, eu termino o trabalho em 6 dias. Para fazer esse mesmo trabalho 30 dias, eu trabalho mais horas ou menos horas? Guarda o seguinte, toda vez que eu relacionar horas com dias, elas sempre vão ser inversamente proporcionais. Sempre. Ah, Renan, não entendi por quê. Simples. Quanto menos você trabalha por dia, ou seja, quanto menos horas você trabalha por dia,
mais tempo você demora para concluir um trabalho, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Se eu, para montar uma aula, eu demoro, eu montando uma, para montar uma apostila, tá? Para ficar mais fácil, eu montando uma apostila, trabalhando 1 hora por dia, eu termino ela em 10 dias, tá? 1 hora por dia, eu termino essa apostila em 10 dias. Se eu me dedicar e trabalhar 5 horas por dia, eu vou terminar essa apostila em mais dias ou em menos dia? Obviamente que é em menos dias, tá certo? Então, quando menos horas eu trabalho por dia, em mais tempo eu demoro para terminar esse trabalho. Então, horas e dias sempre vai ser inversamente proporcional. Então, a setinha de dias, ela vai ficar o contrário das horas que eu coloquei. Então, a setinha de dias vai ficar para baixo. Beleza? Top. Agora, já botei a setinha do X, da setinha do dias. Agora eu vou botar a setinha unidades. Para isso, eu vou relacionar horas com unidades. Observem, é sempre horas, a do X com uma, a do X com a outra. Vamos lá. Quero botar a setinha das unidades. Trabalhando 5 horas por dia, eu faço 2.000 unidades. Para fazer 20.000 unidades, eu preciso trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Obviamente que é mais horas por dia, né? Quanto mais horas por dia que eu trabalho, mais coisas eu produzo, mais trabalho, mais produtos eu fabrico, nesse caso aí, né? Mais unidades. Então, mais horas trabalhadas, mais resultado, tá certo? Então, a horas e unidades são grandezas diretamente proporcionais. Então, a setinha de unidade, ela vai ficar para cima. Vamos padronizar e botar tudo na mesma cor. Então a setinha de unidades, ela vai ficar para cima, ela vai ficar igual a do x, porque ela é uma grandeza diretamente proporcional. As duas são diretamente proporcionais. Pronto, identifiquei todas as minhas setinhas, todas as minhas grandezas, todos os meus valores. Agora só vamos colocar em formato de matemática para facilitar, para a gente terminar essa questão. Vamos lá. A primeira coluna que eu coloco é quem? A do x. Quem que não muda? É a do x. Quem manda é a do x. Então vamos lá. A do x já vou colocar ela aqui, ó. 5 sobre x igual. Então é a coluna do x igual. Agora eu vou colocar as outras. Lembrando que se as setas estiverem diferentes da do x, eu inverto essas outras, nunca a do x. Então dias tá 6 para 30, né? 6 e 30. Só que a setinha tá ao contrário. Então eu vou colocar 36. Beleza? Agora tem mais uma, só que não tem mais sinal de igual. Eu vou colocar vezes. Agora, todas as frações, as grandezas que forem aparecer, eu sempre vou agora multiplicando. Só tem um sinal de igual, esse sinal de igual vai junto com a do x. Tá? E agora eu vou colocar a de unidades, que é 2.000 sobre 20.000. Só que a setinha está igual, não está igual a do x? Então, aí é só copiar. Então, vai ficar 2.000 sobre 20.000. Pronto, montei. Pessoal, a minha sugestão aqui para matar essa questão, toda vez que chegar numa regra de 3 nesse cenário, o que vocês vão fazer? Simplifique todo mundo que está na multiplicação. Depois tu usa o x da igualdade. Tá? Então eu tenho que, para ficar mais fácil, vamos reduzir ao máximo que a gente puder na simplificação. Olha, pensa comigo aqui, eu posso cortar esse zero com esse zero, eu posso cortar esse zero com esse zero, eu posso cortar esse zero com esse zero. Ficou fácil, não ficou? Beleza, então agora vamos transcrever para vocês verem como que fica fácil, simplificando. Ó. 5 sobre x igual 30 sobre 6 vezes 2 sobre 20. Olha como ficou mais fácil, tá? E eu consigo ainda simplificar mais. Ó, pensa comigo. Para eu simplificar frações, é sempre um numerador com um denominador. E o que é simplificar? É pegar um número que divida tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. É reduzir ao máximo essas frações. Só que numa regra de 3, quando eu tenho multiplicação de frações, eu consigo simplificar o numerador de uma com o denominador da outra. Pode ser em outra fração, mas sendo um numerador com o outro denominador. O que não pode acontecer é numerador com numerador, denominador com denominador. Pode ser tanto na mesma fração quanto em outras frações. Porém, tem que estar multiplicando, tá? Que é nesse caso aí. Então, aqui eu posso simplificar assim, ó. Eu posso simplificar esse 30 por 10
e esse 20 por 10. 30 por 10 vai dar 3 e 20 por 10 vai dar 2, né? Então agora vamos transcrever para vocês verem como ficou aqui. Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Ficou 5 sobre x igual 3 sobre 6 vezes 2 sobre 2. Olha como já facilitou a vida. Não é isso? Beleza. E agora, aonde eu posso simplificar para ficar mais fácil? Eu posso simplificar quem? Eu posso simplificar esse 6 aqui por 2, que vai dar 3, e esse 2, que vai dar 1. Vamos transcrever aqui. 5 sobre x igual a 3 sobre 3 vezes 1 sobre 2. Não é isso? Beleza. Continuando. Eu posso simplificar quem? Eu já posso cortar esse 3 aqui com 3, vai dar 1. Esse 3 com 3 vai dar 1. Então agora já matou tudo. Ficou o quê? 5 sobre x igual 1 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Beleza? Top! Agora é só resolver operações de multiplicação. Multiplicação de frações é em cima, embaixo, embaixo. Vamos resolver aqui. Vamos resolver que está acabando espaço aqui. Ó, vai ficar 5 sobre x igual 1 vezes 1, 2 vezes 1, 2. Pronto, tenho essa igualdade. Eu vou subir aqui minha imagem aqui para a gente ter um espacinho para calcular. Beleza? Agora, igualdade de frações, você já sabe, multiplica cruzado, só cruzar. X vezes 1, x. 5 vezes 2, 10. Ou seja, 10 o quê? 10 horas, porque o x está em horas. Apenas isso e mais nada. Beleza? Então aqui vocês observem que a questão de regra de 3 composta ela é um pouco mais trabalhosinha, mas nada que seja tão difícil, com muita prática e fazendo muitas questões. Beleza? Vamos para mais uma aqui, ó. Duas costureiras trabalhando 3 dias, 8 horas por dia, produzem 10 vestidos. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas elas precisaram trabalhar por dia para produzirem 20 vestidos? Então, observe que é uma regra de 3 composta. Quais são as grandezas? Dias, horas, vestidos. Top? Beleza. Agora, meu próximo passo é o quê? Colocar as grandezas uma do lado da outra. Vamos colocar aqui, ó. Dias, horas, vestidos, tá? Agora eu vou colocar os dados que o problema me passar. 3 dias, 8 horas, 10 vestidos. Continuando. 3. Opa, pulei uma grandeza aqui, ó. Costureira, pô. Tava esquecendo das costureiras. Costureiras. Ó, 2 costureiras aqui, ó. E aqui no final ele fala também, ó. Se 3 costureiras. Vamos lá. Costureira primeira ele falou 2. Agora continuando. Se 3 costureiras trabalharem por 5 dias, quantas horas precisarão para trabalhar por dia para fazer 25 vestidos? Observe que é uma regra de 3 composta com 4 grandezas, diferente da anterior, que eram 3. Mas o cenário é o mesmo, pessoal. Não muda em nada, nada, nada. Vamos lá. Meu próximo passo qual que é? Colocar a setinha que tem o X. Quero colocar para baixo. Top? Beleza. Agora eu vou colocar as outras setas. Para colocar as outras setas, eu vou analisar agora horas com dias. Eu falei para vocês já nesse vídeo mesmo, inclusive, que horas e dias sempre são inversamente. Então, ela já agiliza o nosso trabalho. Então, já boto para cima. Toda vez que tiver horas e dias, elas são inversamente.
Agora eu vou trabalhar horas e vestidos. Trabalhando 8 horas por dia, fabrica 10 vestidos. Para fabricar 25, vou precisar de mais horas. Então, horas e vestidos são grandezas diretamente proporcionais. Setinha igual a do x. Agora, costureiras. Agora eu vou trabalhar horas com costureiras. Tá? Bom, trabalhando 8 horas por dia, duas costureiras trabalhando 8 horas por dia, elas terminam um trabalho. Três costureiras, elas vão precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia para concluir esse mesmo trabalho. Tá? Então essa é a grande ideia. Então pensa comigo. Duas costureiras trabalham 8 horas por dia e concluem o serviço. Para concluir esse mesmo serviço, só que três costureiras. Elas vão precisar trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Obviamente, menos horas por dia. Não é isso? Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu tenho uma empresa, tá? Eu tenho 10 funcionários. Aí a gente vai fazer um faxinão na empresa, tá? Eu tenho 10 funcionários. 10 funcionários vão limpar, termina todo o faxinão em 5 horas. Aí digamos que ao invés de chamar 10, eu quero chamar 20 funcionários. Eu vou terminar esse trabalho em mais horas ou em menos horas? Eu vou terminar em menos horas. Ou seja, quanto mais pessoas trabalhando, menos horas termina um trabalho. Top? Beleza. Então, costureiras e horas são grandezas inversamente proporcional. Então, a setinha de costureira, está da mesma cor aqui, a setinha de costureira fica para cima, ou seja, igual, contrário das horas. Tá certo? Agora é só colocar em formato de matemática. Lembrando que a primeira que eu coloco sempre é a do x. Então, coloco aqui, ó, 8 sobre x, sinal de igual. Beleza? Tá, e agora eu vou colocar nas outras, mas analisando se as setas estão apontadas para o mesmo lado. Dias está ao contrário de horas, então eu vou ter que inverter ele. 5 sobre 3. Vezes, vestido está igual, então eu copio. Costureira está ao contrário, então eu mudo. E é isso. Então eu fiz a minha montagem. Agora, o que eu vou ter que fazer é simplificar todo mundo que está lá na multiplicação. Vocês já aprenderam a simplificar. Então vamos agora simplificar de uma forma mais rápida. Para adiantar aqui, ó. Esse 5 aqui dá por 5, vai dar 1. Aqui também dá por 5. Esse aqui vai dar 5. Tá certo? Então vamos transcrever aqui, ó. 8 sobre x. Vamos botar de azul para ficar mais fácil. Vai ficar 8 sobre x igual 1 sobre 3 vezes 10 sobre 5 vezes 3 sobre 2. Beleza? Top. Continuando a simplificação. Por que eu posso simplificar aqui? Eu já posso simplificar esse 3 com esse 3. Eu sei que vai dar 1. E eu sei que vai dar 1, tudo por 3. Certo? Para facilitar meu trabalho, eu já posso simplificar quem? Esse 10 aqui com esse 5 por 5. 5 por 5 vai dar 1. 10 por 5 vai dar 2. Vamos transcrever para ver como é que fica? Ficou assim, ó. 8 sobre x é igual a 1 sobre 1 vezes 2 sobre 1 vezes 1 sobre 2. Certo? Se eu quiser, eu posso até multiplicar tudo. Esse vezes esse vezes esse. Então, vamos botar aqui para baixo aqui, ó. 8 sobre x igual a 1 vezes 2 vezes 1, 2. 1 vezes 1 vezes 1, 2. Agora eu faço o quê? Multiplico cruzado. Poderia simplificar o 2 por 2 também, mas vamos multiplicar cruzado. Vai ficar o quê? X vezes 2, 2x. 8 vezes 2, 16. X é igual a 16 por 2. X é igual a 8. Então, esse trabalho também termina assim em 8 horas. Tá? Então, minha resposta é 8 horas. Tá? Então, pessoal, essas são questões
que eu passei para vocês de regra de 3 composta, tá? Então, eu aconselho a vocês que pratiquem bastante, tá? Eu aconselho a vocês que peguem muitas questões diferentes. É, Pessoal, guarda uma coisa na cabeça de vocês que vocês vão prestar concurso, seja qualquer tipo de concurso. O que acontece? Quanto mais questões vocês fizerem, tá? Mais vocês não são surpreendidos com questões da prova. Isso é lógico, tá? A banca ela não vai inventar uma coisa surreal, não. Ela não foge do padrão. O que ela vai mudar é um contexto, mudar número, mudar uma historinha, mas ela não vai mudar nada além disso. Tá certo? Então, quanto mais questões você fizer, ó, vocês aprenderam o conteúdo agora, aprenderam o conceito agora. Agora vocês vão praticar essas questões que vão estar aqui, tá certo? Que eu vou colocar para vocês, que já tem aqui no slide também, tá? Na apresentação. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão praticar. Faz todas essas questões. Acabou essas questões? Pega provas anteriores e faça também. Tirem dúvida. Ah, Renan, não consegui fazer. Manda uma questão que você não tenha conseguido fazer, que eu resolvo para você. Beleza? Então, não adianta. Matemática é teoria e prática. Quanto mais eu pratico, mais aperfeiçoado eu fico, menos chance de errar na prova eu tenho, tá certo? Ou, consequentemente, mais chance de ser aprovado você tem. Fechou? Pessoal, bons estudos, qualquer coisa eu estou à disposição. Tamo junto.